percebi que nos vídeos que eu faço aqui no IGTV, eu quase nunca falo quem sou eu e não me apresento. Então esse eu vou começar diferente, vou falando. Oi gente, eu sou Beatriz Brandão, eu sou psicóloga clínica e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre educação emocional, que foi um tema que vocês escolheram no story de votação que eu coloquei semana passada. Eu sei que quando a gente vai falar de educação emocional, muita gente se acha bem educadinho emocionalmente, mas olha só, você sabia que tem diferença entre emoção e sentimento? Que eles não são a mesma coisa? Que são coisas completamente diferentes? Você sabia que as emoções são feitas de uma forma totalmente orgânica? Você sabia que a emoção ela tem efeito físico? Não, né? Pois é. Isso daí é uma coisa que a gente quase não fala, quase não sabe, e aí, quando é na hora do vamos ver, a gente se cobra de ser o quê? Inteligente emocionalmente. Mas como é que a gente pode ser inteligente emocionalmente se na verdade a gente nem consegue saber a diferença das emoções para os sentimentos? Se a gente nem consegue identificar, por exemplo, emoções primárias, como a raiva. Então vamos lá, eu vou te explicar direitinho a diferença de um para o outro. Então vamos começar pelas emoções. As emoções, elas são provocadas por acontecimento externo. Então alguma coisa acontece e aí de fato eu sinto algo. Então na nossa cabecinha aqui, nós temos uma parte que vai identificar as nossas emoções e vai liberar hormônios do estresse, hormônios prazerosos, enfim, para aquela emoção específica. Olha só como a coisa vai melhorando. A gente, no decorrer da vida, vai gravando as emoções conforme a gente vai tendo as experiências. Só que a gente não tem a mesma emoção para a mesma experiência. Ficou difícil, né? Vamos lá. Você tem contato com as emoções desde a época do útero. Existem pesquisas científicas que comprovam sim a memória emocional da vida intrauterina. Então o bebê tem contato sim com as emoções que a mãe tem e também o que ela produz depois de sentimento, sim, porque sentimento vem depois da emoção. Ele é uma produção da emoção que você tem. O que acontece? O bebezinho ele tem contato com essa emoção da mãe e aí a forma que ele experimenta, a forma que ele introduz já não é ali da mãe. Aí é o do ser individualzinho, que cada um é um, que eu já tinha explicado em outros vídeos para vocês, que cada um é de um jeito. Muito bem, vamos lá. Não quer dizer que uma situação que você tenha vivido, você vai ter a mesma emoção para sempre. Você pode ressignificar as emoções, que é um processo que a gente faz muito na terapia, e você também pode ter emoções novas diante de uma mesma situação. Eu sei que está ficando difícil, mas eu vou dar um exemplo. Imagina que você está no avião e aí nesse processo do avião você sofre a sua primeira turbulência. Muito provavelmente a emoção primária que você vai ter vai ser o medo. Obviamente que na segunda turbulência da sua vida você já vai estar mais tranquilo. A forma de você encarar essa emoção vai ser muito mais tranquila, porque você já teve uma experiência positiva. Mas também pode acontecer uma forma de ressignificação positiva para aquilo que você encarou de forma negativa. Essas emoções básicas que nós temos, elas são funcionais para que a gente possa interagir e se proteger ao longo da vida. Então não dá para tirar ela não, viu? Ela vai continuar existindo aí. Depois que a gente tem a emoção e o primeiro impacto dela na nossa vida, a gente vai ter uma coisa chamada sentimento, olha só. Então, o que é o sentimento? O sentimento ele vai ser produzido depois que você teve a emoção. Como você se sente em relação àquilo que foi causado fisicamente em você. E quando eu falo fisicamente, as emoções é aquele frio na barriga, aquele gelo, aquela coisa. Eu sempre faço a brincadeira de que, sabe quando passam dois motoqueiros, duas pessoas na moto, e aí dá aquele gelo, aquele branco? Mas isso só sabe essa piada quem é da periferia. Quem não é da periferia não vai saber essa piada não, vai achar que o rap se perdeu. Mas enfim, sabe aquela emoção, aquela coisa de montanha russa? Mas também não tem mais o Play Center. Hello, darkness, my old friend. Tá difícil de dar exemplo, gente. As coisas estão acabando. Mas vamos lá. Sabe aquela emoção? Então você tem a emoção, ela produz um sentimento e esse sentimento você consegue racionalizar.
porque ele não é físico, porque ele é consciente. Então você também tem a escolha. Então a emoção ela é rápida, ela é corporal e ela é instintiva. O sentimento ele é mais interno, não é corporal, e ele dura mais tempo. E você consegue conscientizar e isso quer dizer que você tem mais controle em relação a ele. O que é uma ótima oportunidade para você começar a trabalhar com ele, para você poder de fato ir em frente com um sentimento. Então, quando a gente está falando de emoções e sentimentos, nós estamos falando de uma coisa que vem depois da outra, mas o fator externo vai sempre influenciar. Vocês entenderam mais ou menos? Como é que ficou esse assunto para vocês? Deixa aqui nos comentários. Isso é só uma mini explicação da diferença de emoções e sentimentos para vocês terem ideia de como a educação emocional faz falta e de como a gente não tem ideia do que acontece com a gente. Então, a partir de agora, você vai saber que emoções são sensações físicas que eu tenho diante de um acontecimento externo e que elas são primárias para que eu possa sobreviver. Os sentimentos são reações sentidas, são o sentir, depois que eu tive uma emoção. Então, depois que eu tive uma emoção de medo, de uma turbulência, eu posso me sentir triste. Depois que eu tive a sensação da turbulência, eu posso ter um sentimento de angústia, um sentimento de medo, e aí eu não querer mais andar de avião, que aí esse sentimento vai durar muito tempo. Então, se houver alguma dúvida desse assunto, vocês deixam aqui no comentário, vocês vão colocando a opinião de vocês, que eu vou me esforçar ao máximo para poder esclarecer e colocar tudo tintim por tintim aí para vocês. Se cuidem, beijando a Bia.